Vamos falar dessa derrota do Internacional. Foi um baile palmeirense contra o Inter que tá acabado. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Foi escalado com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho, Vitor Gabriel, Alan Rodrigues, Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho Carboneiro e Ricardo Matias. Era aquilo que a gente projetava, né? O Internacional com a zaga aí com Vitão e Juninho. Hoje Vitor Gabriel, porque o Bernabé estava suspenso. No meio campo, Alan Rodrigues, Thiago Maia, né? Eu só registrei aqui a escalação só para dizer que realmente não teve nenhuma mudança, tá? Não teve nenhuma mudança, o Bernabé só não jogou porque estava suspenso, senão seria ele. Né? O Alan Rodrigues tá jogando porque teve boas atuações ultimamente. Hoje ele botou o Vitinho ali pelo lado de campo e tal, né? Não foi ia ser o Wesley, se o Wesley não tivesse vendido. Sido vendido. O ponto que eu quero chegar aqui é que não tem mudança. Não teve nenhuma mudança. Não mudou nada. Entendeu? E aí, com 3 minutos, 4 minutos de jogo, num gol de treino, num erro que é treinado, né, para não acontecer, o Vitor Roque consegue facilmente fazer 1-0. E aí lá nos 24 minutos, né, no Palmeiras que já era superior, que já trabalhava para o segundo gol, o Palmeiras faz 2-0. Ah, sabe? Aí daqui um pouco, menos de 5 minutos depois, num rebote de uma falha do Rocher inacreditável, o Palmeiras faz 3-0, sabe? E ainda no final do primeiro tempo, né, de cabeça, o Vitor Roque consegue fazer um hat-trick. Então são 3 gols do Vitor Roque e um gol do Lucas Evangelista. O Carboneiro até faz um gol no segundo tempo, mas nem comemora. No segundo tempo dá pra ver que o Palmeiras se preserva, né? O segundo tempo foi pior ainda, porque era o Inter que não fez nada contra o Palmeiras, e foi o Palmeiras que também não fez questão, já estava ganhando de 4-0, depois 4-1, mas um Palmeiras que se preservou realmente, né? Já pensando no seu jogo de Libertadores contra o Inter, tá? Não tem muito o que falar dessa partida. O Roger, ele faz mais do mesmo, não mudou nada. É o mesmo time que elimina. Cara, isso é o que mais me irrita. É o mesmo time que tinha os problemas na parada pro Mundial e que volta da parada do Mundial e não muda nada. É o mesmo time que para mal contra o Atlético Mineiro pra parada do Mundial e não muda nada. É o mesmo time que tem partidas ruins nas voltas do Mundial, lá contra o Vitória, contra o Ceará, algumas até ganham não jogando nada, mas não muda nada. É o mesmo time que cai pro Fluminense sem disputar 2 jogos, não jogou nada nos 2 jogos, perdeu no Beira-Rio e não mudou nada para isso. É o mesmo time que tomou um baile do Flamengo, tá? No primeiro tempo, deu uma pequena melhorada no segundo tempo, em um jogo que o Flamengo já só não goleou, porque realmente perdeu muito no primeiro tempo. E aí, no jogo da volta no Beira-Rio, sequer disputa, então cai aí pro Flamengo e não muda nada. É o mesmo time que toma um baile do Cruzeiro e não muda nada. É o mesmo time que, sabe, ganhou ali do Fortaleza, mas entendendo que não jogou nada e precisava mudar, e adivinha? Não muda nada. Entendeu? O Wesley saiu, não tá mais. Mas entrou Alan Rodrigues e o Bruno Henrique, né, agora virou reserva. Mas não é sobre isso, cara. É essa ideia tática que o Inter tem, sabe? O Roger não fez nenhuma mudança tática. Só troca um pelo outro, só troca a posição pela outra. É o Inter que não tem mais jogada e agora para variar vaza defensivamente com uma facilidade. Os gols que tomam hoje são gols de jogo treino, sabe? São gols de time do terceiro ano do ensino médio contra o time do oitavo ano do fundamental ou nono ano do fundamental contra o quarto, quinto ano do fundamental, sabe? Pelo amor de Deus, entendeu? Então é um time que não muda nada e aí eu já acho que também tá psicologicamente e animicamente desestruturado e abalado, entendeu? Então não muda nada, mais do mesmo. É um Inter que tá acabado. E foi um baile do Palmeiras, que é esse grande time. Agora o que fica mais é a repercussão. O Olavo Bisol fala na coletiva que o Olavo Bisol, vice do Inter, fala na coletiva que o Roger é o treinador do Grenal. Cara, sinceramente, eu não tenho nenhuma perspectiva de que o Inter vai melhorar, tá? Eu acho que com o Roger aí o time não vai mudar nada. Vai ser a mesma tática, a mesma escalação. Pode até ser que ganhe o Grenal, e se ganhar o Grenal o pessoal já vai fazer festa, porque é muito bom ganhar do Grêmio. Mas se ganhar do Grenal, vai ganhar no sofrimento, não vai ganhar sendo muito melhor, não. E depois? E o que vai ficar depois? Hein? Porque hoje eu não sei se ganha do Juventude, tá? Hoje eu acho que perde pro Juventude. O Juventude tá bem.
Até acho que vai sair do Z4 nos próximos dias. Entendeu? E aí lá contra o Juventude a gente vai voltar pra mesma coisa? Aí o Roger não vai ser demitido porque daí vai ter o Corinthians. Não, não pode demitir. Ó, é o jogo contra o Corinthians. Aí vai chegar lá e vai tomar um baile do Corinthians. Porque eu acho que perde o Corinthians também hoje, tá? Então, assim, eu sou colorado, eu torço, eu não vou deixar de assistir, eu não vou deixar de acompanhar. Gosto muito de estar aqui fazendo os vídeos e vou continuar. Amo fazer isso, né? Inclusive até faço faculdade de jornalismo para quem sabe um dia seguir nessa área, não sei. É que é muito abrangente, né, o jornalismo, né? Às vezes pode seguir numa área que aparece nas câmeras ou não, mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, por N motivos, eu não vou largar o Inter, eu não vou desistir. Mas isso não me impede de ser realista. E sendo realista, eu confesso que eu não acredito, tá? Eu não acredito que o Inter, mesmo que daqui a um pouco ganhe o Grenal, e se ganhar vai ser sofrendo, talvez até semelhante ao que foi contra o Fortaleza, o Inter vai apresentar uma melhora nesse ano. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Porque foi mais do mesmo hoje. Porque foi mais do mesmo contra o Cruzeiro. Porque foi mais do mesmo contra o Fortaleza, mesmo tendo ganhado o jogo. O Inter não jogou nada naquele jogo. E não perdeu porque o Fortaleza é muito ruim. Com todo respeito ao Fortaleza, mas o Fortaleza rachou, que nem nós gaúchos falamos aqui. Rachou demais no jogo. E se tivesse sido grande a vitória do Inter contra o Fortaleza, não tinha perdido tão feio hoje, tá? A gente falou naquele jogo lá que ganhou, mas ganhou não jogando nada. O título aqui do vídeo foi Jogo Feio e 3 pontos, porque só ficaram os 3 pontos. Entendeu? Me deu pena do Carboneiro. O Carboneiro, ele é um jogador que, se ele tivesse um time bom, bem ajeitado, o Carboneiro brincava. O Carboneiro seria um dos melhores atacantes do Brasil. Mas olha o time que ele tá, entendeu? Cara, dá até pena do Carboneiro. Então, assim, o Roger Machado, e isso que eu falei, tá? Eu não acredito que o Inter vai melhorar, e eu não acredito que o Inter vai evoluir com o Roger Machado e com essa liderança toda que tá aí no Inter, tá? E quando eu digo liderança, eu tô dizendo todo o departamento de futebol. Mazuco, o Bisol, o D'Alessandro, que também falhou como diretor. Talvez se ele estiver rodeado de outras pessoas, ele pode ir melhor no futuro. Mas para essa atual passagem, ele tem que sair, até melhor para ele sair. Né? Deu errado. A intenção foi boa, mas deu errado. Talvez até por estar rodeado de gente que não foi legal. Mas o D'Alessandro também não cumpriu com a parte dele. O D'Alessandro errou, só quis atacar a imprensa e dar tchau pra torcida em momentos bons. Então, com todo respeito, não mancha a história do D'Alessandro, mas não. E o Roger, eu nem vou perder muito tempo aqui falando, porque pode até ser que, voltando de viagem, com mais calma, mais paciência, se reunindo, até pode ser que, de repente, domingo, uma conversa em Porto Alegre, se reunindo, né, aconteça alguma coisa do Roger ser demitido, tá? No domingo. Mas eu não acredito, porque o Bisol bancou ele na coletiva. E o Bisol disse que ele é o treinador do Grenal. Mas, cara, aí que a gente tem que reparar. Pô, será que precisa? Será que um novo treinador não consegue ajustar o time do Grenal? Porque, assim, o que pode ser pior do que tá sendo? Entendeu? E aí perder Grenal no Brasil é o ápice, né? Ou pode ser aquela mesma efeito. E, cara, é muito louco, porque eu falei aqui, né? A gente falou aqui. Vai ganhar do Fortaleza, mas não vai mudar nada. E, de fato, não mudou nada. Então, ainda assim, um resultado bom no Grenal é um não mudar nada. Tá, ganhou o Grenal. Mas vai continuar os mesmos problemas. Vai apanhar pro Juventude. Ou então vai apanhar pro Corinthians, sabe? É isso. E aí vai estar nessa briga por não cair. Se salvar, vai pra uma Sul-Americana. Mas é um time ruim de ver. É feio de ver. Os públicos nos próximos jogos do Brasileirão no Beira-Rio são cada vez menores. Então o que dá pra resumir hoje, cara, é um resultado vergonhoso, tá? É um jogo vergonhoso pra história do Inter. Tomar 4 gols no primeiro tempo é um dos jogos mais vergonhosos dos últimos anos, tá? Do Inter. Em Brasileirão é uma partida vergonhosa do Inter, tal qual foi aquela contra o Botafogo, mas eu acho que essa foi pior, porque foi no primeiro tempo e o Palmeiras não fez mais porque não quis, tá? Mas assim, o Inter não vai mudar nada. Se o Roger continuar no cargo, a gente tem que projetar o que vai acontecer. Vai continuar a mesma coisa, e ainda que ganhe o Grenal, não vai adiantar muita coisa. Ah, Lucas, mas tu tá sendo pessimista, vai que o Roger mude. Cara, o Roger não mudou há umas 3, 4 partidas. Por que ele vai mudar agora? Entendeu? Então o trabalho do Roger acabou aqui, ó. A gente é hashtag, né? Eu acho que tá faltando, eu acho que tem que ter mais essas hashtags, porque não é possível que a direção não demitiu ainda. Será que precisa todo mundo ficar hashtag fora Roger, hashtag fora Roger? Parece que é isso que precisa, porque com treinadores anteriores era só botar hashtag fora, o cara já saía. O que faz a direção ainda não ter demitido o Roger? Isso que é difícil de entender, cara. Sabe? Será que é porque não tem muito nome no mercado?
Mas assim, cara, não tem explicação pro Roger, só porque ganhou o Gauchão ainda tá treinando o Inter. Não tem explicação pro Roger ainda ser técnico do Inter. Não tem nada, nenhum argumento presente e visando o futuro que defenda o fato do Roger ainda não ter sido demitido. O Roger pode ir bem em tantos outros times, pegar um outro trabalho e tentar recomeçar, mas no Inter, deu. Ele pode tirar algum aprendizado, inclusive com os erros dele no Inter. Teve um excelente começo, ganhou o Gauchão, mas depois do Gauchão acabou o trabalho do Roger, cara. Acabou. E tá acabando de uma forma cada vez mais melancólica, porque ele tá tendo chances. Que, olha, eu não me lembro de um treinador nos últimos anos que teve tanta chance que nem o Roger. Tanta data FIFA que nem o Roger. Porque o Roger tem um período de Copa do Mundo, né? Que é a Copa do Mundo de Clubes, mas foi um mês, né? E ele ainda tem umas 2 datas FIFA ainda depois disso. E antes também, cara, não tem explicação pra ele ainda ser treinador do Internacional. Mas, uma vez que não vai mudar, não tem muito o que a gente falar aqui. A gente vai ter live segunda-feira e tudo. Grenal da melancolia vem aí pela frente. O Grêmio mal, mas eu acho que o Inter tá se esforçando e conseguindo ainda ser pior.